Amados, o pastor, a pedido do meu Senhor hoje, e há motivações também para isso, vai ser tratado hoje aqui o amor bíblico, o amor da palavra de Deus para nós, o amor que é pregado aqui no registro histórico, como um dom da parte de Deus e também uma forma de recompensa. Os irmãos vão entender o que é isso, tá? Daqui a alguns instantes. E a pedido do meu Senhor também, traçamos uma perspectiva aqui clara do que é amar no amor cristão, ao mesmo tempo lidando com estas situações que infelizmente nós estamos sendo obrigados a nos deparar dentro da igreja e no cristianismo atual, que são as visões deturpadas sobre aquilo que a Bíblia ensina, tá? Então hoje, ao mesmo tempo também, pastor, eu vou colaborar para você identificar na sua fé e na sua vida cristã, se você é liberal ou se você realmente é um cristão, tá? Eu vou tratar o que seria uma teologia liberal e o que seria uma teologia bíblica, tá? Ambos se apoiam em pensamentos diferentes. Pastor, eu vou explicar aqui para deixar claro para os irmãos quem é um, quem é o outro, para não haver aquela mistura, tá? Como alguns são a favor de que isso aconteça, a Bíblia não. Para que não exista mistura, haja uma distinção entre o certo e o errado, o verdadeiro do falso, e a gente possa trabalhar isso hoje aqui, porque a nossa atenção está voltada, infelizmente agora, não só para o que acontece no mundo, mas para aquilo que está acontecendo dentro da igreja, envolvendo, infelizmente, pessoas que não são bem intencionadas com a fé e nem com a palavra de Deus. Então eu vou trabalhar também um pouco disso com você, e eu vou começar a partir de agora já a falar, antes de entrar no texto que eu li com os irmãos, o que seria a teologia liberal e o que seria uma teologia bíblica. Eu vou dar um exemplo para os irmãos claro aqui. Hoje eu estou fuçando na internet, e aí me deparo com o noticiário, Igreja Bola de Neve Church, que é assim como é chamada a igreja, essa igreja, casa um homossexual, melhor dizendo, batiza um homossexual. Esse rapaz foi batizado por essa igreja, inclusive é namorado de um atleta olímpico, né, que agora até esqueci o nome dele lá, o Diego Hipólito, acho que é isso, né? E o rapaz que é casado com ele foi batizado por essa igreja, tá? Isso está no noticiário, isso está na mídia, está divulgado, a sociedade vendo isso, e eu pergunto, como é que o mundo está recebendo essas informações, né? Como que os ímpios estão entendendo e compreendendo agora o posicionamento evangélico relativo às mudanças radicais que estão acontecendo nesse mundo? Porque a igreja que teria que ter um posicionamento de condenar essas atitudes, ela está aderindo à aceitação disso, inclusive dando suporte religioso. A igreja Bola de Neve, ela se julga protestante, tá? E para vocês verem como é que são as coisas, deixando de lado o método moderno dela, a igreja jovem, mas focando exatamente nessa questão. Com que razão uma igreja que se diz protestante assume publicamente a iniciativa de consagrar como membro de sua igreja uma pessoa que reconheceu ser homossexual e se casou debaixo de uma concessão homoafetiva? Como a sociedade vai encarar isso, eu não sei, mas como os evangélicos estão enxergando isso, porque isso agora, daqui para frente, vai crescer, vai chegar para nós aqui constantemente ocorrências desse tipo. Mas eu quero entender com você o que está acontecendo. Então, já há um bom tempo, Deus tem me orientado para usar o canal dessa igreja, o altar aqui desse ministério, para orientar os nossos irmãos, aqueles que se refugiam aqui, a compreender o que está acontecendo hoje com a igreja, porque não está em transição na história da igreja um novo pensamento sobre uma nova prática de vida cristã, como já houve na história muitas iniciativas desse tipo, de querer construir uma coisa diferente.
Constantemente eu tenho defendido e tenho provas de que há décadas a igreja está sendo vítima de infiltração por intermédio de homens, agentes da ordem mundial, que foram trabalhados, educados nisso. Há uma educação religiosa para a igreja diferente daquela que Jesus pregou. Esse termo nova prática, que outro dia eu vim aqui e denunciei, que sai de pactos ecumênicos entre a igreja católica e o movimento evangélico, fala tudo isso, como eles trabalhariam a perspectiva de mudar o comportamento da igreja relativa à leitura bíblica e à interpretação de textos. Então tudo que nós estamos vendo acontecer agora, inclusive essas manifestações que estão sendo vistas por vocês, até irmãos aqui da igreja, a forma nova de se pensar e de se comportar, tudo isso é programado, articuladamente programado. É uma ideologia, nós estamos sendo vítima disso. Então se daqui para frente só essa igreja vai falar assim, então só a gente vai falar assim, porque o restante não está querendo enxergar isso. Trata como fatores isolados. E não é, a serpente está dentro da igreja e a ordem comanda ela hoje. E quem procurar viver uma vida cristã sem essa moda contemporânea vai ser vítima de retaliação, como a gente vem sendo há muito tempo. Então eu venho defendendo isso. Eles assumem a prerrogativa, abrem uma igreja evangélica, enchem ela de público estrategicamente, e aos poucos eles vão soltando essas notas absurdas, escandalosas, desproporcionais, porque o objetivo deles é fracassar, frustrar a igreja, cansá-la aos poucos, de tanto problema dentro dela, para lá na frente todo mundo chegar à conclusão: a melhor coisa é não falar mais nada, não pensar mais nada sobre nada ou contra nada. E é o que está acontecendo agora. A maioria pensa assim, que é a palavra que julga e não sou eu que julgo, vamos ficar quieto e deixar para lá. E esses caras estão tendo circulação dentro da igreja livre, abre igreja todo dia, para isso que eu estou falando aqui, com o intuito de manchar a reputação dela, de corrompê-la, e nós temos que saber exatamente como se comportar diante disso tudo. E não faz muito tempo eu cheguei para os amados irmãos e trouxe essa orientação e esse comunicado, que nós vamos daqui para frente ter um critério de saber exatamente identificar aonde estão os rastros dessas coisas que eu vou falar aqui, porque nós com certeza vamos admitir membros e vamos receber muita gente aqui debaixo dessa formação, debaixo desse interesse, para não falar debaixo desse profissionalismo. E se você se julga um cristão verdadeiro, você tem que estar pronto para identificar quem é, saber a natureza daquilo que ele está esboçando, testemunhando ali contra a palavra de Deus, e procurar saber o que você vai fazer com ele. Porque chamar de irmão na fé, gente desse tipo que pensa assim, é uma coisa inadmissível para todos nós. Como sobreviveremos a tudo isso que está acontecendo agora, a essa enxurrada de escândalo, essa enxurrada de falta de vergonha? Eu não sei, porque é um número muito pequeno que luta agora, é só Deus e o milagre. Mas o que eu posso fazer por você e pela igreja, amando do meu Senhor, eu venho e faço, que é falar e te instruir e provar isso, que nós estamos diante de uma situação que exige atenção, que exige critério e também noção. Da onde veio isso? Da onde saiu isso?
Quem inventou essa ideia e esse pensamento de que a igreja pode fazer o que ela quiser com o evangelho, que a igreja pode fazer o que ela pensar, o que ela determinar, e não Cristo? De onde surgiu essa ideia aí? Que o evangelho é da igreja. Então notem vocês, eu não chego de púlpito aqui para perseguir ninguém, eu venho com fatos. E muito me entristece saber que a sociedade agora está vendo um batismo de um homossexual por uma igreja protestante, porque isso vai gerar modelo, vai gerar pretexto mais ainda de repetições, e cada dia mais avança e progride isso para nós. Amém, irmãos? Depois vocês entram lá na matéria, como outro dia eu mostrei uma mulher que se julga pastora pelada entre dois homossexuais, agora tem esse daqui, e nós vamos ver um monte de situações desse tipo. Infelizmente, a palavra tem que se cumprir, mas nós temos que saber de que lado nós estamos, né? Então o que seria uma teologia liberal, irmão? A teologia liberal, ela surge no mesmo tempo que aquele movimento intelectual na Europa determinou panfletar a humanidade com conceitos e ideias de mudança radical na política, que eu falo é o iluminismo, é a maçonaria. Ali na Europa foi onde eles se organizaram para exatamente avançar e acabar com a monarquia e estabelecer a república, que eu já até gravei um DVD sobre isso. E na mesma iniciativa de começar exatamente a introduzir uma nova era política para o mundo, eles também determinaram isso para a igreja. Então pegaram uma junta de intelectuais, deram uma Bíblia para cada um deles e determinaram que eles tinham que refazer a Bíblia. Então surge o pensamento da teologia liberal, que partia exatamente desse pensamento de que a palavra de Deus deve estar conciliada com aspirações humanas, ela deve estar conciliada ao humanismo. Essa era a determinação deles, construir uma perspectiva de entender a palavra de Deus, de compreender a palavra de Deus, cujo o homem é a coisa mais importante. Isso está protocolado na história, tá? Tem nomes, tem datas de encontro que eles tiveram, livros que eles escreveram, está todo documentado e muito marcado na história. As escolas de seminário e faculdades teológicas que eles também participaram, inclusive nos Estados Unidos isso foi muito forte. Então pega lá, do ano de 1940 para cá, olha quanto tempo esses caras tiveram para criar uma escolástica que preparasse a liderança para pensar desse jeito como eu vou falar aqui, que a palavra de Deus deve ser adaptada para que o homem seja a coisa mais importante, é isso. Então o primeiro termo que eles valorizam, educação ética, tornar o indivíduo um cidadão socialmente ativo e também de convivência e relação social. A pergunta que eu te falo é, te faço, Jesus prega um evangelho que prepara o homem à cidadania? Ok, você fala não porque você conhece a palavra. Não há elementos sociais, mas a redenção. No evangelho que ele pregou, a redenção com Deus. Ninguém aqui está sendo preparado para exercer cidadania. Por mais que os valores cristãos são praticados em vida por você, o objeto do evangelho a ser alcançado não é de fazer uma pessoa convencional para viver nesse mundo, mas te reconciliar com Deus, te dar a nova criação, para não ser condenado por ele no último dia. O pensamento lógico do evangelho. Mas eles tinham que mudar isso. Ativismo social, tornar todos dentro da igreja patriotas e cidadãos da terra, ou seja, incentivar que o evangelho que a igreja tem que crer é o evangelho que constrói um mundo melhor. Isso não está na palavra de Cristo. É muito tocante ouvir eles falarem isso.
ou tratarem de assuntos concernentes à mudança do mundo. Façamos um mundo melhor, que até a igreja ecológica eles conseguiram criar no movimento evangélico. Brasil para Cristo, primeira igreja ecológica. É a marca do satanismo, senhores. Estão substituindo o evangelho descaradamente. Jesus não procura construir um mundo melhor, mas uma igreja fiel para buscá-la. Ponto final. A base é essa. Distingua entre o certo e o errado. Certo? Amém ou não? O certo e o errado tem que ser muito diferente para nós aqui. Outro detalhe que eles prometeram colocar dentro da igreja: hermenêutica crítica, apropriar efetivamente os textos bíblicos para o mundo em que estamos. Ou seja, que quando for transmitido esta verdade, que ela não seja tão chocante, tão desrespeitadora, tão discriminadora e tão autoritária. Tem que ser modelada para o mundo atual escutar. Mais filosófica do que doutrinária. Até aqui você tem que entender: isso é sistêmico, é ideológico. Esses caras estão dentro da igreja falando isso não é por dinheiro, eles estão cumprindo um protocolo de mudança religiosa no movimento cristão. Entenda você, estão minando a igreja há muito tempo e a gente balangando bem isso aqui. Mais um detalhe: diálogo interdisciplinar no ambiente religioso, valorizam isso também. No ambiente religioso e acadêmico, a igreja deve saber se comportar perante a sociedade, perante debates políticos e acadêmicos, até no ambiente religioso, porque ela não é a detentora da verdade. Ah, não? Então esses eventos de diálogo interreligioso que vocês estão assistindo entre o movimento evangélico e o catolicismo e demais religiões, tudo isso é articulado por gente desse tipo, que está introduzindo até agora aqui, eu falei 4 princípios deles, e o slogan disso é: vamos amar com o amor de Cristo. Então eu quero entender se o amor de Cristo dá suporte, base doutrinária, para a igreja ter esse tipo de pensamento e esse tipo de comportamento. E não dá suporte para nenhum deles, nenhum pastor aqui, de pregar um amor divino, um amor cristão, que não imita juízos e valores contra aquilo que está errado. Não tem amor filosófico, irmãos. E o que eles falam descaradamente no livro deles? Que eles sabem que para poder implementar tudo isso e impedir que a igreja emita juízo sobre afirmações bíblicas, ou usando afirmações bíblicas sobre aquilo que está errado, eles vão ter que mudar o padrão histórico, questionar o método histórico, ou seja, dizer que Jesus não pode ser como foi lá aqui nos nossos dias. Karl Barth, que é um cara que eu vivo citando, que é o famosão aí dos iluministas, nessa área liberal, ele fala descaradamente que nem mesmo as palavras de Jesus podem ser recebidas pela igreja como palavras verdadeiras. E por que ele precisa disso? Ou te convencer disso? Porque se você crê que Jesus tem que ser o mesmo hoje, no que ele foi lá atrás, fecha a porta para todas essas porcarias aqui. Porque nós vamos ter que se inspirar naquilo que ele foi, não naquilo que nós queremos que ele seja agora. Fecha a brecha, e esses canalhas não vão poder controlar a igreja. Mas para poder controlar a igreja, eles precisam questionar o método histórico, questionar o padrão histórico, e dizer o seguinte: olha, meu gente, vamos construir um Jesus diferente, com um rosto diferente, uma igreja com cara diferente, porque nós não podemos receber aquele modelo lá atrás, porque não são verdades. Então a coisa é muito satânica quando a igreja ignora aquilo que está escrito,
como padrão a ser utilizado para o seu tempo. Isso é muito satânico. Quando passam a receber a ideia de que Deus mudaria a versão do que Ele foi dentro da história até agora, para atender uma demanda de uma época como a nossa, que é moderna, que quer ser diferente, que é a nova era. Isso não é possível. Agora eu falei do liberal, daquele que lê a Bíblia de maneira relativista, liberal. Agora, o que o senhor define teologia bíblica então, pastor? O homem só pode ser verdadeiramente compreendido e viver uma vida verdadeiramente autêntica se ele estiver relacionado e fundamentado em Cristo. Isso quer dizer que a teologia bíblica define assim, que para o homem poder ter vida, Cristo tem que ser o fundamento disso, ou seja, a coisa mais importante, e não o homem. Enquanto a teologia liberal põe fé no homem, a teologia bíblica põe fé em Cristo. Vocês têm que entender, gente. Eu estou aqui para compreender o meu coração. Não, você está aqui para compreender o que Jesus quer de você. Aí muda. Por isso que eles não gostam do nosso tom, por isso que eles se incomodam com a forma como a gente prega, como a gente coloca, como a gente transmite, como a gente expressa, como a gente fundamenta, como a gente aponta, porque são liberais. Você tem que enxergar isso. O cara fala que é evangélico, ele fala que é cristão, mas ele traz o comportamento e o pensamento de um liberal, de alguém que foi trabalhado para pensar assim. Não há uma verdade, não há uma rocha, não há uma pedra, não há um fundamento, e todos têm a liberdade de construir a sua perspectiva sobre fé, sobre Deus, até sobre salvação. Então você tem que olhar para a cara desse vagabundo e saber que ele não é cristão, porque é um safado, porque não vai me dizer que ele assimilou essa coisinha aqui por ignoração. Ele assimilou porque ele é bandido. Porque como é que pode Deus aceitar e concordar com um mundo como esse? Aí se ele é santo, é uma questão de lógica. Não precisa nem de ler a Bíblia para chegar nessa conclusão. Se Deus existe e é santo, como que pode concordar com um mundo como esse aí? Então todos aqueles que têm tendência a querer alinhar a doutrina bíblica, a palavra de Deus, com as expectativas humanistas, todos eles não têm caráter, não têm caráter, são potencialmente um perigo para todos nós, representam esse perigo, porque são falsos, são dissimulados, são pervertidos, são imorais, e vamos falar o que é verdade, sujam a vida deles e querem sujar a igreja, dando essa pinta de que existe um amor relativo a Deus, um amor que Deus ama, que não traz noções jurídicas, não traz medições de juízo daquilo que a Bíblia fala sobre o que está errado e o que tem que mudar. Como não? Eu estou lendo aqui, mas daí o liberal fala para mim: mas você não pode ler como verdade, porque isso não é a verdade. A verdade é o que a igreja prega, não o que a Bíblia diz. E aí começa toda a bagunça. Entendeu agora? Agora nós vamos ter uma igreja aqui que batiza também homossexuais, daqui a alguns anos. Nós vamos ceder a esse tipo de pensamento, de amar de todas as formas, de todos os jeitos, porque Deus é assim. Eu acho que você tem que saber de que lado que você está. Se você é um liberal, ou se você é um crente de verdade, você tem que saber de que lado que você está, porque Bíblia debaixo do teu braço para mim não significa nada. Igreja também não, mas o pensamento, o comportamento, a forma como você enxerga esse mundo lá fora e o que está acontecendo com ele, diz tudo para mim aqui. Eu vou dar um exemplo claro. Para mim, dizer o que está dentro daquela igreja, basta ouvir o que ela fala e o que ela ensina. Eu já falei isso para vocês, porque a essência de uma vida cristã, a natureza de uma vida cristã,
Prega isso. A personalidade, o caráter, a vontade na vida de Jesus.